Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Sextou, né, pessoal? Para quem adora um final de semana, tá chegando, é para curtir com a sua mãe. E o nosso papo de hoje é: o sucesso tem a cara da mãe. Estarei aqui com a Fernanda, com a Juliana, as irmãs lá do Prana Energia Vital de Veranópolis. E também eu conto aqui com a presença mais que especial da minha mãe, da Tere Cúnico. Para quem assiste as lives, a Conecta e sempre vê ela lá, é a minha mãe. Ela vai estar aqui comigo nessa manhã. Então, pessoal, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Então, pessoal, agora o meu bom dia a todos que estão aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos, né? Meninas, minha mãe. Para quem não conhece a minha mãe agora, depois de tantas vezes que eu citei ela aqui nesse programa, está conhecendo. E é a pessoa que mais acompanha a Conecta Mais. Muito obrigada, mãe, por estar aqui. É isso aí. Não, gurias, eu sei que é difícil para ela estar aqui, então por isso que eu agradeço de coração. Eu sei que é bem complicado, assim, aceitar estar na frente de uma câmera, inclusive para fazer um favor para a filha, para fazer bonito para a filha. É isso aí. Mas algo que é muito importante dizer que hoje sim, ela está aqui para representar uma mãe como todas as outras mães, como a mãe de vocês também, né, meninas? E dizer que o sucesso tem a cara da mãe. Então, meninas, vou deixar aqui um espaço para que todas se apresentem para o pessoal de casa. Júlia, seja bem-vinda. Obrigada. É tão bom estar aqui, né? Ainda mais num dia de mãe, assim, que, nossa, é tão gostoso. Eu sou Juliana, instrutora de yoga lá do Prana, facilitadora de meditação. Trabalho também com o reiki xamânico. Adoro a parte da ginecologia natural, que iniciei um estudo agora. E por esse caminho a gente vai, né? Então, me coloco à disposição e vamos falar sobre a maternidade. Com certeza. A Júlia também como mãe também vai poder dar a sua palavra aqui. Isso aí. Fer, seja muito bem-vinda. Eu tava com saudade já, né, Laura? É verdade. Eu também tava com saudade. E estou muito honrada de estar aqui hoje com o teu sucesso, né? Com a cara do sucesso que é a tua mamãe. Então, é uma honra estar aqui nesse dia tão especial. E, com certeza, Laura, a tua mamãe, hoje estando aqui na presença dela física e desse lado da câmera, o sucesso da TV vai aumentar, né? Porque ela tá te olhando ali com os olhos do sucesso. Olha, então, eu trabalho no Prana, né? Sou uma das Pranetes. Então, a base do meu trabalho é a constelação familiar. E o que mais me encanta nisso tudo é entender essas energias e essa energia que vem dos nossos pais. E quando a gente consegue se conectar com isso, a gente consegue transformar a nossa vida. Hoje eu tô aqui como filha, né? Eu não tive na Terra, não fui mãe, né? Mãe biológica. Então eu estou aqui como filha e como uma estudiosa dessa energia. É isso aí. Muito obrigada, Fer, e com certeza vai ter muito a falar para o pessoal em casa. Vocês vão ter muito a contribuir até para o entendimento desse tal sucesso. E mãe, seja muito bem-vinda. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal de casa. Tá, eu me chamo Maria Terezinha, eu moro em Nova Bassano, sou bancária aposentada. Sou a esposa do Luiz e sou a mãe da Laura e do Ciro. É isso aí. Não, mas que bacana, né? Olha, ela não negou ninguém. Eu sou a esposa do Luiz, eu sou a mãe da Laura e do Ciro. Realmente, o amor é dividido entre todos. A matriarca. É isso aí. Então, mãe, muito obrigada realmente por estar aqui. E agora a gente vai direto para o entendimento do sucesso, gente. Porque algo que bate aqui quando a gente fala sucesso. Parece que para nós termos sucesso, a gente precisa ser rico, a gente precisa ter bens materiais, quanto mais melhor. Parece que o sucesso só representa isso. Meninas, o que é realmente o sucesso para cada pessoa? Para que cada um tenha um entendimento.
Então, naquilo que eu estudo e na minha verdade, eu sempre gosto de falar isso, né? Porque não é uma verdade absoluta, são partes de verdades, né? Então, na minha verdade, é que a gente possa atingir nossos objetivos. Quando a gente percebe o nosso objetivo, porque para alguém o sucesso vai ser o objetivo financeiro, para alguém vai ser o sucesso na vida amorosa, o corpo ideal, né? Então, que cada um tenha um entendimento de que o sucesso é aquilo que tu almeja. E às vezes nós não sabemos o que almejamos, né? Então, também tá linkado isso. E acho que é interessante a gente começar falando numa frase de Bert Hellinger que diz assim: o dinheiro, a vida amorosa e a vida como um todo te trata como tu trata a tua mãe. Né? Então, conscientemente, que nós temos os nossos 5% de consciência, né? Eu, adulto, uma mulher de 40 e poucos anos, eu trato minha mãe super bem, a minha mãe é tudo pra mim, toda aquela história, né? Que nós ouvimos. Algumas pessoas, eu tenho dificuldades com a minha mãe. Vamos sempre lembrar que isso é o que nós temos de consciência. Porque os 95% de inconsciente que eu tenho estão linkados a 4 grandes eventos. O primeiro grande evento, a nossa concepção, né? O dia em que foi nos concebida a vida na Terra. 2, a gestação. 3, o parto. E 4, a primeira infância. Então, tudo que acontece na nossa vida adulta, né, foi formado, foi entendido e vivido durante esses eventos. E hoje, na vida adulta, a gente só vai deixando esse programa rodar. Né? Então, já Freud disse, não existe trauma na vida adulta. Todo trauma tem uma origem primária. Né? Então, quando a gente fala sobre o sucesso, e é a linha do pensamento sistêmico, Bert Hellinger diz, qual é o primeiro sucesso do ser humano? Nascer. Né? A gente está ali, passivo, naquele ambiente onde não precisamos respirar, comer, ouvir, enxergar. Estamos ali, sendo nutridos pela mãe. Né? E aí, quando começa o movimento do parto, eu vou desembarcar da nave, né? Eu venho para a Terra, a mãe está ali, em todo aquele trabalho, para que eu possa chegar na Terra. Então, o primeiro grande sucesso no pensamento sistêmico é o parto. E a mãe faz parte dele. Né? Então, se estamos aqui, todos já alcançamos um sucesso. Todos já temos um sucesso, que é o poder ter chego aqui. Isso. Então, imagina que todo esse movimento, né, da nossa concepção, da gestação da mamãe e da forma do nosso parto, já está linkado como nós sentimos o sucesso. E eu vou te dizer, quantas pessoas, quem está nos assistindo, né, ou a gente parar para olhar isso, que a gente conhece, né, Teri, que tem bastante dinheiro ou tem uma profissão de sucesso perante os olhos dos outros, um casamento, mas ela sente aquele vazio. Parece que ela não atingiu. Então, conseguir ter essa sensação do sucesso. Quando eu te disse assim, Laura, quando a mãe olha pra gente e tu vê no olhar da tua mãe que ela te admira. Sabe esse olhar maternal de a mãe olhar pra ti e dizer assim, uau, tenho orgulho de ser tua mãe. Filha, que lindo isso. Essa sensação que dá no nosso coração, da mãe olhar pra isso, olhar dessa forma pra gente, a gente sente sucesso no coração. Né? Quando tu vê, a mãe entrou na live, a mãe aceitou vir aqui. Tá vendo onde acessa isso? Então, isso é muito grandioso. Né? Então, esse é o pensamento sistêmico, onde o sucesso está linkado diretamente com a energia da mãe. Então, quer dizer que todo mundo que sente o lado que a mãe pode dar em troca, isso depois, quando a gente fala, até eu vou questionar, meninas, em relação a também pessoas que deram à luz, que são a mãe, e mães adotivas também. Isso é o reflexo do olhar da mãe, indiferente se é a mãe, ou, no caso, biológica ou adotiva. É, porque o que acontece? Nós temos muito essas dinâmicas, né? Então, quando a gente olha para o pensamento sistêmico, quando a gente olha para o trabalho que Bert Hellinger traz, toda mãe é a mãe certa. Né? Deus, essa força criadora, essa força divina, por que ela colocaria uma vida naquele ventre? Né? Se aquele ventre de alguma forma não vai poder nutrir
a vida depois que sair do ventre. Então vamos pensar o seguinte, na biologia. Biologicamente, quando o pai, né, e a mãe fazem amor, o pai cumpriu 100% da missão dele. Biológica, ele deu a vida. Ele fez algo por nós que só ele podia fazer. Né? Pra gente ter esse cabelo, esse jeito, essa cara. Só quem podia ter nos dado a vida foi aquele pai e aquela mãe. Né? Aí o pai, que é o Yang, que é o homem, ele vai pro mundo, ele vai ganhar o dinheiro pro sustento. Lá no homem primata, ele vai proteger o clã. Enquanto a mãe, ela vai levar 9 meses. Ela vai dizer sim pra vida 9 meses. Então vamos supor que esse papai, depois que deu a vida, ele diga, eu não quero a criança. Né? Eu não quero essa criança, vamos, aborta, enfim. A mãe decide se a criança nasce ou não. É a mãe que diz o sim para a vida. E o sim para a vida que a mãe dá são 9 meses dizendo, sim, eu permito que você chegue na Terra. Sim, sim, você vai nascer. Então a mãe diz sim para a vida por 9 meses. Né? Então, mesmo que essa criança tenha sido dada para adoção, criada pela vovó, por uma tia, ela só pôde chegar na Terra e ser cuidada por outra pessoa, porque a mãe biológica disse sim para a vida. Olha que lindo. E agora, até para que a gente possa realmente compreender um pouquinho, eu também sou mãe, graças a Deus, tive a oportunidade de ser mãe. Nossa, a Jojo hoje está lá na escola, querida. Ontem fizeram uma homenagem para as mães, uma por vez, né? Mas foi lindo, lindo, lindo de coração. Um abraço a todos do Colégio Aparecida. Realmente fiquei muito feliz. Mas a partir disso, né, eu tô com 2 mães de épocas diferentes aqui, tanto a minha mãe quanto a Júlia, que é mãe também, e 2 com costumes diferentes. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada uma, como foi o ter o seu filho. O pensar, foi planejado? Não foi? Como veio? Mãe, vou começar contigo e eu quero ouvir só coisa boa. Não trabalhar minha crença de rejeição. Não trabalhar minha crença de rejeição. Com certeza. A partir do momento em que a gente, quer dizer, nós casamos, aí esperamos 1 ano, no 2º ano, está na hora de ter um filho, né? E aí fomos tentando, primeiro mês não deu, segundo mês não deu, comecei a me sentir meio frustrada. No 3º, vem a resposta positiva. A estrela, com certeza. Foi uma alegria tão grande que, pelo amor de Deus, né? Eu digo, e claro, e todo o tempo da gravidez a gente vem assim curtindo aquele filho que está por nascer, né? E quando esse filho aparece, então a gente fica vislumbrada, né? A gente, pelo amor de Deus. E uma coisa que eu quero compartilhar com a mãe, já que ela está aqui, uma coisa que me deu muita força na gravidez, que eu digo, sabe aquela vontade de ter um parto natural, de ser leve, de ser tranquilo? Vocês imaginam que eu entrei em trabalho de parto e eu fui para missa. Eu estava em trabalho de parto e aí eu fui para missa, a mãe foi também, e a gente ficou por casa, fui fazer a unha, sentindo contrações fortes, assim, a cada tanto tempo, tava espaçado. Mas eu lembro que a mãe sempre conta que quando eu estava para nascer, o meu pai tinha viajado. E na época, era... Claro que ela mora no centro de Nova Bassano, é muito próximo mas mesmo assim ia precisar de um táxi. Porque, imagina, né? A pessoa já tá em com trabalho dor. De parto, 2 quadras é muito, penso eu. Nunca tive. É isso. Com certeza. Mas o mais engraçado é que isso foi em torno da meia-noite, 1 da manhã. Meia-noite eu tava em casa, porque na verdade a Laura se antecipou em nascer, né? E o Luiz viajava. Então, mas ele ia que nem saía hoje para voltar amanhã. Era um dia assim, sempre. Eu ficava fora uma noite. E casualmente, naquela noite, veio um sobrinho lá em casa. Ele disse, tia, eu quero assistir um filme porque lá em casa não está funcionando a televisão. Aí ele veio, e como eu tinha trabalhado o dia inteiro, tinha feito massa de tomate, essas coisas, né?
E aí, como estava lá o guri, senão eu ia deitar logo, porque eu estava cansada. Mas eu acabei de deixa eu arrumar a caminha, vou deixar a caminha da neném pronta, né? Quando eu fui deitar, aí rompeu a bolsa. Aí eu fiquei meio assim, mas eu levantei, eu me mantive calma, fiquei sozinha. E casualmente, nesta época, meu pai estava em Porto Alegre, que ele tinha feito cirurgia, que ele teve problema de carcinoma também, né? E daí a minha irmã, que morávamos perto, ela tinha ido para ficar com o pai, com ele também, né? Tava a mãe, mas sempre tinha alguém acompanhando, né? E daí eu digo, e agora? O que eu faço? Mas eu fiquei esperando lá sozinha, fiquei esperando, eu não sentia dores, então eu digo, eu sei que sem dor não vai nessa ninguém, né? E aí, quando eu comecei a sentir contração, aí eu chamei o meu cunhado, né? Eu digo, me chama, a outra minha irmã que morava um pouco, que eu digo assim, a neném quer nascer, né? Aí ele correu, ele foi assim solícito, né? Foi logo, chamou a outra minha irmã, a Lourdes, e daí ela veio, e quando foi 3 horas, 3 da manhã, nós fomos para o hospital. Mas isso umas 3 horas depois de ter rompido a bolsa. Sim, quer dizer, rompeu meia-noite. Tranquilo, meia-noite, né? e só às 3 horas da manhã. Aí eu levantei, aí eu me fiz as unhas, né? Por Enquanto isso que eu esperava. Eu lembro que ela me dizia assim, não, eu fiz as unhas. Eu disse, então eu já sei o que eu vou fazer quando eu entrar em trabalho parto. Eu vou me fazer a unha, eu vou fazer coisinhas de boa, assim, porque eu não posso me apavorar. Que é como a mãe diz, se não está doendo tanto, é porque não vai nascer nesse momento. Claro. E essa experiência dela ter me contado por várias vezes, do meu irmão também, quando nasceu o parto normal. Claro que quem não pode, eu acabei tendo depois, né, um tempão ali tentando ter, não consegui, precisei ir para cesárea. Mas eu digo, a experiência que ela teve, e se eu tiver de novo um bebê, novamente, mais um filho, eu vou tentar novamente tudo isso, esperar bater na porta, sabe, que nem a Joana me acordou às 6 da manhã, em ponto, olhei o celular 6, e aí assim, uma ferroada. Eu disse, ela vai nascer. Aí eu tava muito feliz, eu disse, eu quero esperar novamente, se eu puder ter mais um, que seja dessa forma, esperar bater na porta e, claro, depois a medicina, né, se eu não conseguir parto normal, que seja. Mas eu digo, é uma experiência muito bonita que eu ouço dela, tanto de um filho quanto do outro, e eu digo, é lindo, e eu gostaria muito de viver isso. Então, eu digo, não foi igual, foi um pouco diferente. Mas nada que a experiência dela não me dê força de novo para ter um outro. Então, é muito legal. Então, dentro disso, Fer, como tu vê esse lado, por exemplo, que eu acabo trazendo da minha mãe? E é bem isso, quando a gente começa a perceber que a nossa mãe, tá? E quando eu gostaria que todo mundo que estivesse ouvindo pudesse acessar esse lugar do não julgamento. Primeiro, o não julgamento naquilo que eu estou falando e o não julgamento da própria mãe, né? Porque a gente pensa assim, mas a minha mãe me dizia tal coisa, a minha mãe me abandonou, a minha mãe me deixou para tal pessoa criar. Quando a gente entra nesse julgamento, a gente não consegue acessar a consciência mais crística, a consciência incondicional de entender, poxa, por que eu nasci nessa mamãe? Porque essa é a minha experiência. Então, independente dessa mamãe, da forma que ela conduz, da forma que ela fala, a gente entender que se a nossa alma veio para a Terra através desse portal, desembarcou dessa nave, né? Nós vamos nos tornando humanos dentro do útero da mamãe, né? Então depois a Júlia sabe explicar melhor sobre essa parte uterina, que é o que ela estuda. Mas tu pensa o seguinte, que tudo aquilo que a nossa mamãe vai falando, independente dessa mamãe, o que ela for, do jeito que ela vive, independente disso, ela tem todas as orientações necessárias para nossa missão na Terra. Então quando tu ouviu a tua mamãe e tu deu atenção a isso, tu soube te orientar para ter o parto mais tranquilo. Né? Então, sim, todas as mensagens que chegam da nossa mãe, quem tá ouvindo agora, quantas vezes assim, poxa, eu lembro quando eu era criança que a minha mamãe me falava tal coisa, e tem isso marcado até hoje. Minha mãe sempre disse que, né? Quando a gente tem essa orientação, isso fica gravado. Na psique, isso é um comando materno. E isso a gente levou para coisas boas,
e para coisas difíceis, para coisas desafiadoras. Então, entender que todos esses comandos é como se a nossa mamãe ela pudesse ser uma bússola na Terra. Né? É isso aí. Não, e por isso que eu digo que me espelham muito e falo que eu tenho uma experiência tão boa do parto e nem era a minha, pode ser a minha experiência porque eu tava nascendo, mas eu tenho uma experiência tão boa que a minha que não foi lá grandes coisas, mas assim, eu confio que vai ser bom, porque a minha mãe disse que vai ser bom. Então, por isso. Julie, agora uma experiência, uma mais nova, teve outra vivência, Sim. outras crenças, né, Julie? Então, como foi a tua experiência como mãe? Ai, é bem amplo isso, né, Sim. Laura? Pegando um pouquinho o gancho do que a Fê falou, da questão de quando a nossa mamãe se torna a nossa bússola na Terra, né? Quando a gente observa o porquê eu vim dessa mãe, o que esses registros do útero dela estão no meu, da minha vovó, a gente olha toda uma geração de mulheres que vieram dando à luz e que existe essa repetição, né? Existe esse movimento. Ah, ok, eu nasci de uma mamãe que achava que esse momento não era legal para ter um bebê e eu vim sem planejamento, né? Porque existem 1000 formas de ser mãe, né? Claro. Existem 1000 formas de chegadas na Terra. Umas mais leves, umas um pouquinho mais dolorosas às vezes, né? Mas existe um propósito maior para isso. Então, quando tu consegue olhar para essa ferida, para esse movimento de olhar e ver que foi como foi, precisou que fosse assim, para que tu pudesse evoluir aqui. E aí isso começa, vai ficando leve. Por que que eu falo isso? Porque para mim não foi leve. Eu sou uma filha que nasceu de parto normal e a minha mãe conta que foi muito gostoso, assim. Que quando a irmã chegou no quarto, ela disse... Então, Nara, eu acho que vai dar assim, ó, o tempo de tu rezar uma Ave Maria e ela vai chegar. E foi, né? Aconteceu e ali tava eu de parto normal, bem faceirinha. O que que acontece? Quando eu gestei do meu primogênito, eu tive um aborto. E aquilo pra mim, assim, eu me sentia... Como a senhora disse no início, passou alguns meses e eu me percebia não capaz de gestar. Tipo, se eu perdi, como é que eu vou lidar com isso? Por que que isso aconteceu? Por que comigo? Né? E nesse momento, eu não tinha espiritualidade alguma. Eu pouco acreditava em Deus. E eu acho que esse movimento aconteceu comigo para que isso despertasse. Hoje eu consigo ver com esses olhos e agradecer esse movimento que aconteceu, porque isso sanou muitas coisas em mim. Então hoje eu agradeço essa luz que veio para o meu ventre, né? Não conseguiu gerar vida ali, mas por alguns momentos teve vida. Mas despertou esse grande amor dentro de mim. E aí aí fui pro médico, não precisou fazer curetagem, todos aqueles procedimentos mais invasivos, graças a Deus. E aí o médico disse, olha, Juliana, tu vai precisar talvez uns 2 ou 3 ciclos para gestar de novo. E aí, como eu tenho um ímpeto um pouco raivoso, assim, né? Eu olhei pro meu marido e eu disse, não, vai ser a hora que for. Nós vamos começar agora. Tipo, a gente saiu do médico e a gente já tava pronto. Porque daí era tipo uma questão de honra ter um bebê. Eu quero ter um bebê. Mostrar pra mim mesma que eu podia. Que eu era capaz daquilo. E, claro, sempre com a mãe, com a Fer. E aí foi que começou um movimento, né, Fer? A gente tinha a loja ainda na época, porque eu precisava entender o que aquilo tinha acontecido. Por que tinha acontecido. Bem, aí sim, aí veio a Isabela. E foi pra mim assim, tanto que a gente fala muito da morte e do renascimento, né? Porque no momento que a gente está gestando, a gente continua no arquétipo aonde nós somos filhas, né? Que nós não deixamos de ser filhas nunca. Mas é um arquétipo que ele se transforma, é um rito de passagem no momento que o bebê nasce. Porque a mamãe nasce quando o bebê nasce. Então existe a morte e um renascimento.
a mamãe nasce junto com o bebê. Porque ela não sabe o que é ser mãe até ter um bebê no colo. E saber que aquele ser depende de ti, né? Ou de quem for tê-lo como tutor, né? E conduzir toda essa energia. E nesse momento, eu me percebi pequena diante de tudo aquilo. Eu não me achava que eu ia dar conta do recado. Aí eu pedi para a mãe passar uns dias comigo, aí eu queria ser melhor do que a minha mãe. E aí foi que eu me lasquei. Não, porque... E por que a tua mãe tinha que passar uns dias contigo se tu já era melhor do que a tua mãe? Não é uma coisa assim tão Básica. Então, daí eu lia livros, porque é desse jeito, porque tem que ter tal papel para limpar, tem que ser tal lencinho, porque não... Ah, então eu era cheia de regras, não era leve. Porque eu colocava a mim mesma muitas regras, muitas restrições. A preocupação, né? De querer ser melhor. E aí foi que começou todo o movimento. Aí a gente começou a olhar para as outras questões, aí a gente começou a estudar os movimentos da Cristina Cairo, que foi uma prof para nós no início da nossa caminhada. Eu queria entender por que tinha refluxo. Como é que um bebê tem refluxo? Por que esse cocô desse jeito? Né? E entendendo essa questão da maternidade. Então, para mim, eu sou grata imensamente à maternidade, porque sem ela, talvez o meu processo espiritual fosse mais dolorido. Olha então, aí. foi por um caminho do amor e não da dor. Graças a Deus. A gente diz, claro, tu teve a primeira experiência que, para uma mãe que está aguardando gestar, quer ter o seu bebê na mão, no colo, né, e acaba passando por isso, mas o teu entendimento perante disso pode estar dando luz a muitas mães, porque quantas mães passaram por isso? Quantas mães hoje ainda passam por isso, estão há tanto tempo tentando ter o seu filho e ainda passam por isso. Então, realmente, dizer que todas as mães merecem todos os dias o nosso amor, o nosso afeto e o nosso respeito, ele vale não só no Dia das Mães, e sim todo dia. Então, gurias, esse papo tá ótimo, tô adorando falar de história, tô adorando poder contar um pouco da minha história aqui pela minha mãe, mas a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta manhã. Voltando com o nosso papo essa manhã, e aí falando sobre o sucesso que ele tem a cara da mãe, e tendo todo o entendimento de Bert Hellinger, como a Fer traz a constelação. Fer, voltando com esse papo, ouvindo um pouco da história da Júlia, que a gente finalizou o nosso primeiro bloco, entendendo que não é para toda mãe que é tão fácil, eu digo, a chegada, o compreender, e também o fato de ter o filho, por vezes, acaba sendo um pouquinho mais sofrido, um pouco mais tranquilo, enfim. Eu vejo que são experiências, mas uma vez me falaram, tenha o filho, porque se ele chegar de uma forma ou outra, se for difícil ou fácil, mas filho tu nunca vai te arrepender de ter tido. Então, melhor do que não ter. Eu acho tão, assim, achei tão pertinente a colocação da pessoa, porque por vezes a pessoa diz, nossa, eu tenho medo de ter mais um, ou eu tenho medo de ter um, eu não sei como vai ser, será que vai ser um bom filho? Será que vai ser... Então, como a gente pode ter essa compreensão, Fer, em relação a quem tem medos em relação a ter filhos? Então, vamos lá. No pensamento sistêmico, esse medo de ter filhos já é algo inconsciente do julgamento que a gente tem da própria mãe, né? Se for para ser uma mãe como a minha foi, é melhor eu não ter. Eu não quero repetir o que ela fez, né? Ou ter o pai que eu tive, aí eu vou casar e meu filho ter que passar pelo que eu passei. Então, nós temos isso no nosso inconsciente, né? Mas vamos lá na Bíblia. Sabe que eu gosto sempre de trazer, porque eu sou uma estudiosa de várias áreas, assim. Então, quando São Miguel Arcanjo chegou a Maria, né, e disse que ela receberia um Messias, né, um filho de Deus, um filho pródigo, né? Teri, tu é uma estudiosa mais que eu nessa linha, por favor, colabora. Por favor. E disse para Maria, então, que ela receberia, né, no seu ventre, e ele disse para ela que ele passaria, né,
por uma vida onde ele seria humilhado, onde ele viria para a Terra para ensinar o amor incondicional, né? Mas que ela ia ter que, até para poder gerar aquela vida, para que esse filho nascesse, ela teve que ser protegida, porque os filhos seriam mortos, né? Então, e Maria aceitou. Então, quando tu diz isso, a gente acessa naquela frase tão famosa, que ser mãe é padecer no paraíso. Né? Então, voltando na história da Bíblia, sim, o filho vai chegar e vai trazer tudo aquilo que é mais difícil na tua vida, tu vai visualizar no teu filho. Vocês como mães vão poder olhar para isso agora e dizer, sim, Fer, é assim ou não. Mas pense o seguinte, conhecerei os males dos pais nos filhos. Né? Saberei da árvore através do fruto. Então, esse filho que chega, ele está trazendo todos os desafios daquilo que a mãe não deu conta dela mesma. E quando chega a maternidade, e aí perde aquele romantismo, né? Porque quando o bebê chega, acabou o romantismo, né? Aí tem que ver se vai dar para dormir, se vai dar para arrumar o cabelo ou a lancheira, né, Laura? É isso aí. Daí vai... bem verdade. Eu preciso ir trabalhar, eu preciso tomar um ar. E lembra que eu tô falando isso de um lugar de alguém que estuda e que eu vivenciei do ladinho da minha mana, né? A maternidade dela. Então, tu gosta de ir na academia? Tu gosta de usar salto, né? Tu quer te maquiar, tu quer dormir. Então, a mãe, ela começa nessa morte e vida que a Julie comenta, morre aquele personagem que faz o que quer a hora que quer. Né? Assim como morre uma parte daquela esposa em que o seio, o corpo, o marido chega e tem... É diferente agora. Né? Agora eu vou nutrir. Eu vou nutrir a vida. É um outro contexto. Então, o cérebro da mulher, ele entra no choque hormonal e em sinapses diferentes, que é como se fossem surtos psicóticos. Quando aquele bebê chega, porque é a hora de dormir, a hora de comer, a hora de namorar um pouquinho, sentar no sofá e dizer, daí a mãe, já Quando chorou. dá. Não, ou se dá conta, logo ali quando o bebê chega, que passou o dia todo, tu tá ainda de pijama e não escovou os dentes. E já é de noite de novo. Pois é. Gente, isso verdade. aconteceu inúmeras vezes. Não foi uma ou Teve duas. um dia que a Julie me ligou, e a gente ia à livraria, ela, eu quero saber se tu vai vir aqui em casa, né, chorando, é uma cena, assim, e daí, naquele dia eu lembro que eu disse, eu acho que eu perdi a minha irmã, sabe, porque aquela irmã que eu tinha, eu não tenho mais ela hoje. Sim. Né, hoje dá pra nós tomar um chima, vamos ver se a Bela, o Guto, né, se é possível, e claro, ter eles ali, Maria, assistiu Jesus na cruz, sendo humilhado, morrendo de sede. E ela aguentou. Ela deu conta de ser mãe dele. Então, todo mundo na Terra dá conta de ser a mãe que é. E a Julie me ligou e disse, tu vai vir aqui em casa porque eu quero ir no banheiro. Até por isso a gente tem dificuldade de arrumar o verdade. tempo. É verdade. E aí tem aqueles memes, né, da mamãe no banheiro, tranquila, com a porta fechada e a criança batendo, né? Mamãe, tá, abre a porta e já diz, tudo que era, no caso, era sagrado pra mim ir no banheiro, fechar a porta, estar aí de boa. Curtir, né? Curtir o meu momento, a minha tranquilidade. Não existe, tipo, não é que não existe mais, mas é do tipo de assim, outra forma. mamãe, abre a porta, mamãe, eu só tenho que te mostrar tal coisa. Mas, Jojo, deixa um segundo a mãe. Não, mamãe, tá, tu abre a porta, diz, entra. O incrível é que a criança nem tá aí pra o que tá acontecendo. Ela Lá em casa a simplesmente porta do banheiro já nem funciona, já fica sempre aberta. Aberta. Não tem mais o que fazer. aí que tá. Então, entender, Laura, que a gente chegou na Terra, e aí, quando tu tava falando do copo, a gente fala em tomar a mãe, né? Então, a gente teve o primeiro grande sucesso, que é o nascimento. E o segundo é comer, porque agora eu sinto fome, que era algo que no ventre materno não acontecia. Então, agora eu chego na Terra e eu sinto fome, o que eu faço? Eu tomo a mãe, né? Então, quando a criança começa a ser amamentada pelo leite materno, e aí eu não fui amamentada, eu tive uma mãe de leite, ou a minha mamãe não teve leite, tá tudo isso linkado ao nosso relacionamento direto com a mãe. Imagina que o relacionamento com o dinheiro, ele está linkado ao leite materno, né? Porque é a nutrição. Então, a forma com que eu tomei as emoções da minha mãe
Por quê? Porque esse líquido, como todos os líquidos do corpo, eles têm todos os neurotransmissores que a mãe produz. E essa mãe tá tendo o quê? Um surto. É verdade. Né? É verdade. Então, a gente tá tomando tudo aquilo que tá chegando da mãe. Então, sim, tu me fez a pergunta, como é olhar para esse medo da maternidade? É algo que é desafiador. E é isso que faz com que a nossa espécie evolua. Porque a gente olha e diz assim, poxa, para eu ser mãe não é como era antigamente. A minha nona ia com 4, 5 embaixo do parreiral, numa escadinha para trabalhar. Entende? Então agora não é mais assim. Agora a gente já tem a consciência que se não deixar entrar no banheiro, daí vai dar um trauma. Mas a gente não tinha isso antes. As nossas gerações não tinham. A mãe dizia assim, vai ficar quieta agora, vai no banheiro. Ou nem dizia. Vai lá brincar, né? Quem pediu tua opinião? E uma vez era natural que fosse assim. Né? Era natural. Eu lembro que a mãe, ela não precisava falar. Mas até hoje. Eu tenho 42 anos. É só aquela olhada que parece que te rasga. Era o suficiente. Era o suficiente. O olhar da mãe era o suficiente. Então hoje também é outra consciência. Poxa, eu vou saber que o meu cérebro funciona assim, que o meu marido vai continuar indo no futebol, que eu vou estar ali, que vai ser o meu corpo, que vai ser o meu sono. Então, o nome que tu deste é medo, Laura, mas talvez seja apenas uma consciência diferente que a geração que está tendo agora está podendo ter. Um olhar, né? Que a geração anterior não podia. Poxa, minha mamãe lavou a minha fralda à mão. Entende? Então, quantas fraldas um bebê troca no dia, Tere? Meu Deus do céu. Não, e eu tive os dois, sempre com fralda de pano, né? Porque na época não tinha fralda descartável. A né? Dadu dissesse que tinha umas calcinhas que eram de plásticas, Sim, né? Pra fralda calcinha plástica. Calcinha plástica, aí colocava fralda e depois colocava calcinha plástica para não vazar, Sim, né? colocava os paninhos dentro da Isso, calcinha É isso plástica. aí. E aí eu gostaria de fazer um link, porque aqui, como a gente tem, por exemplo, 2 gerações de mães, e eu gostaria, mãe, que tu colocasse um pouquinho como é ser filha de uma mãe que teve 10 filhos e que 12, isso, desculpa, eu tô 12 filhos e teve, talvez, não se tinha escolha ter ou não ter, porque era isso, se tinha, se casava tinha que ter filho. Hoje as pessoas podem ou escolher, ou muitas vezes não acontece, mas assim, na época, tu casa, tu vai ter filho, e não existia um controle. Precisa ir tendo, até mesmo, porque quanto mais era melhor para ajudar, inclusive, na casa. E como tu vê, mãe, a tua mãe? Bom, a minha mãe era uma pessoa... Bom, 12 filhos já diz tudo, né, gente? Pelo amor de Deus. Ela era uma pessoa muito humilde, mas ela era sábia. Sábia, gente. Para ela não existiam dificuldades. Quer dizer, as dificuldades apareciam, mas tinha que superar. Né? Nada de ser, digamos, a pessoa ficar reprimida diante de um problema. E ela era assim, ela sempre nos apresentava uma luz no fundo do túnel. Estamos passando essa dificuldade, mas os dias mudam, as coisas vão mudar. Então eu digo assim, tu imagina, nós éramos 12 irmãos, claro que uns, então, as primeiras já casadas e os últimos nascendo, né? Mas assim não foi fácil, porque viviam lá no interior, a gente nasceu e viveu lá no interior. Então, e a mãe era muito trabalhadora, ela era assim, ela tinha muita garra pelas coisas, né? Assim, no trabalho, ela dedicação, coisa assim. E aí nós éramos assim crianças que desde os 6, 7 anos nós tínhamos os nossos trabalhinhos também para executar. Antes de ir para o colégio, a gente tinha os trabalhinhos, tinha que dar comida para os pintinhos, tinha que... Você imagina, né? Eu digo, hoje, tu não vai exigir isso de uma criança. E além, quer dizer, porque os tempos mudaram e o pessoal, a maioria, né? Quer dizer, que nem nós, vocês agora, estão num lugar que não tem os pintinhos para dar comida. Não tem fralda descartável. E tem a fralda descartável, A fralda gente. descartável é o
é o melhor, é Pelo o amor de master Deus. do momento. E sem máquinas, né? Mas sem máquina, Porque coisa vamos supor que a nenhuma. fralda hoje fosse de pano, ainda tem a máquina. Sim. Sim. Na época era o tanque. E o tanque ainda era lá em casa, era longinho, porque não tinha água ali perto da casa, era mais longinho. Então aquelas cestas, às vezes ela ia lavar, a mãe, a gente via subia com aqueles cestos de roupa, sabe, para estender, para. Então, quer dizer, foi uma luta. Mas eu digo, eu sinto muitas saudades daquele tempo. A gente não teve tudo necessário, né? Eu digo assim, porque era difícil, era muito difícil, né? E eu digo assim, mesmo no meu caso, por exemplo, eu queria estudar, só que não se tinha condições. Estudar como? Naquela época, sair de casa era uma coisa, uma mulher digamos, uma guria sair de casa para estudar, parecia que era uma coisa meia... Não sei lá. era bonito, Não né? era como se bonito. fugisse o padrão. Isso. Os homens poderiam ir, por exemplo, para o seminário. É, mas os as meus mulheres iam irmãos- ficar em casa. Os meus irmãos, 3 irmãos, todos foram para o seminário. Então, eles estudaram, tiveram a chance. Então, a mãe me dizia, tu quer ser freira? Vai no colégio que aí nós te ajudamos, né? Mas ir fora, digamos assim, para estudar, senão, se era só para estudar, Só era se fosse a difícil. religião mesmo. É isso. Então, eu digo assim, a gente lutou bastante, a gente trabalhou bastante. Mas eu sinto muitas saudades. Porque eu digo, olha, a convivência que nós tínhamos em família, o pai e a mãe, a mãe também, tanto o pai quanto a mãe eram bem severos conosco, né? Ai, que nem tu disseste, uma olhada era o suficiente, né? Mas às vezes vinha a vara, vinha o chinelo e daí por diante, né? Dependendo. E por quê? Nós éramos uma turma de irmãos, né? E nós brigávamos às vezes. Sabe como são os irmãos? Às Mas vezes se imagina cutucam. 12 aqui, Tere. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E então, Basta um, eu tenho o Ciro, já basta. Já bastava. ela e o Ciro. Isso aí mesmo. E na nossa época era diferente. Quer dizer, a gente se respeitava mais, mas sempre se arrumava alguma coisa, né? E hoje, porque são às vezes só em 2, brigam mais, né? Então, não é fácil, na verdade. Eu digo, e a gente sempre, quer dizer, a gente vivia aquele amor familiar, a gente, meu Deus, a melhor hora era chegar, por exemplo, de noite. Lá em casa a gente chegava e o pai então ele ia tratar os animais, quando voltava da roça, aquela coisa. Depois ele chegava, a mãe fazia a polenta e ele pegava as colheradinhas de polenta e ia dar de comida. E começava a dar comida Então, antes a mãe amamentava, enquanto ele ia tratar... Ela amamentava o pequeno, porque sempre tinha de Sempre pequeno. tinha pequeno. Tava sempre amamentando alguém. Isso. E aí ele chegava, ele começava a dar comidinha na boca do maiorzinho, né? Que então, quando chegasse na hora, digamos, de sentar na mesa, todo mundo sentava, aí ele já estava alimentado, era bem diferente, né? Digamos assim, o pessoal se acomodava melhor, né? O pessoal, né? Porque era uma festa. Era uma festa, O era uma pessoal, festa. 14 pessoas. E aí, depois da janta, nós sempre lá em casa, sempre se rezava o terço. Todo mundo assim, com muita... Então, a gente foi criado numa religiosidade. Minha mãe, principalmente, ela era assim, que pelo amor de Deus, Fé. né? Isso que ela teve, ela veio de uma família que ela tinha 13 irmãos padres. Um foi bispo, ele faleceu agora, Dom Laurindo Guisardi, né? E então, imagina só, e tinha um diácono também. Então, né, 4 assim da família religiosos, né? E bem, então ela era assim que tinha que ser. Tanto é que ela me dizia, se tu quer estudar, só se tu vai ser freira. É. E eu queria tanto, na época tinha, não sei se vocês vocês não se lembram, não, do projeto Rondon, que tinha, onde, digamos, jovens se inscreviam para ir catequizar lá no Amazonas. Ainda tem, mãe. Bom, tá. A Mona Lisa, a nossa jornalista, fez isso. Sim. E eu queria fazer aquele projeto, eu tinha, assim, vontade. E a mãe me dizia, imagina só, uma guria em volta assim, né? Então, né? E depois eu só comecei a estudar com 18 anos, eu voltei para começar a 7ª série. Nossa. Com 18 anos, porque então começou a ter
carro que trazia, que levava a gente pro colégio e voltava, mas Sim, só aí de dava noite. pra ir e voltar, né? E de volta, mas de noite, porque de dia tinha que trabalhar, né? Gente, saber que isso foi ontem, né? É isso. Pois Foi é. ontem. Tipo, Sim. não faz Pois muito é. Não faz tempo. Ouvindo, por exemplo, a mãe falar aqui, eu percebo que as noites eram em família. Antigamente. Então era sempre uma festa. Ou era rezando terço, ou cantando, como vocês nós lá comentavam. éramos uma família que nós gostávamos muito de cantar. Então se rezava o terço e depois todos juntos a gente ficava cantando. Nós tínhamos uma grutinha na frente da casa, quando era o verão, nós íamos lá fora rezar o terço e depois começávamos a cantar. Então a gente Então era assim, uma vivência muito bonita. pelo amor de Deus. E claro que hoje a gente também tem que promover as nossas vivências bonitas. Mas eu digo assim, a experiência, né, Julie? Ela acaba sendo completamente diferente. Nós temos hoje, como mães, a gente pesquisa na internet o que está faltando. A nona não tinha como pesquisar na internet. Meu Deus. E ela tinha que dar um jeito de, né, os 12 filhos estar tratando todos certinhos, igualmente, e todos que possam ter amamentado, se alimentado, enfim. E, Julie, hoje, tu falas assim, eu sofri por muitas vezes, porque, tu não vem lá em casa para que eu possa ir no banheiro. Claro que quando se tem mais gente em casa, facilita também, tem esse lado. Mas hoje essas oportunidades e essas regras, quem sabe, como tu disseste, eu sabia de tudo. Quando que nasceu, eu sabia o que tinha que fazer, quando tinha que fazer, quando viu, deu tudo errado, né? Então, Julie, como foi esse lado de dizer, nós temos tudo na mão, mas quem sabe o pessoal que não tinha se dava um pouquinho melhor porque tinha que fazer daquele jeito. Sim, porque a frustração, ela acontece. Tu acha que tu vai dar conta daquilo e que vai ser daquele jeito que tu planejou. Não vai. Não vai. Porque as coisas acontecem no fluxo da vida, né? Deus está no comando de tudo. Não somos nós. A gente tá aqui no processo. E o filho vai estar aqui e de repente tá tudo bem. E daqui a pouco não tá. E daqui a pouco eles vão se bater, né? É verdade, é verdade. E como que tu vai conduzir? Eu penso muito na questão dos que vieram antes, né? Porque graças a Deus a gente tem a internet que pode nos assessorar e nisso tudo que elas não tiveram. Mas o que acontece? Os manos que chegaram antes, eles ficam com uma carga pesada, né? Não que eles não deem conta. Claro. Eles vieram no processo certo, na ordem certa, né? Mas por quantas vezes aqueles que vieram antes, que são os filhos mais velhos, eu vou dizer filhos na questão de 12 filhos, né? Lá em casa, hoje, eu tô com os 2. Mas quantas vezes eu tô Menos lá, mexendo na panela, e o Augusto, que é menor, que tem 4 anos, diz, mamãe, eu quero abrir a cola que eu não tô conseguindo. O que eu vou dizer? Filha, abre a cola lá pro mano. Enquanto quando certeza. era ela, eu tinha que parar o que eu tava fazendo Claro. para abrir a cola. Então, o que é lindo olhar para cada filho no seu lugar é que é uma mãe diferente para cada um. E nós nunca É verdade. vamos ser iguais para eles. Graças a Deus. Porque cada um tem uma necessidade diferente. E muitas mães se culpam, e eu digo até se chicoteiam, uma expressão pesada, mas para esse eu fiz e para esse eu não fiz. Aí entra na É culpa. que você tinha o assessoramento do mais velho, assim aconteceu lá em casa. E agora eu entro num outro canal que é por que 2 filhos criados pela mesma mãe podem ser tão diferentes? Exato. É o que agora a Julie respondeu. Porque quando a Isabela saiu do meu ventre, quando ela chegou na Terra, eu cheguei. Que com o Davi, que não ficou, eu não tive essa experiência, eu tive outra. Mas eu tive uma bagagem de sofrimento, aonde eu tive que mergulhar dentro de mim para me encontrar. Ela chegou, opa, tudo bem, lidei com aquela situação. 1 ano e 2 anos depois, chega o Augusto, com uma mãe que já deu uma curtida no Já couro. tem 2 anos de experiência, né? Claro. Eu tinha uma destreza maior com aquela certeza. chegada, né? Então, ele já não me pegava mais do jeito que a Isabela me pegava. Tu entende? Coisa que hoje ela tem acesso a mim, que o Augusto não tem. E assim a gente vai nessa dinâmica.
que às vezes ela diz, ai mamãe, você faz assim pra ele, não faz pra mim. E aí eu pedi pra Fer, eu disse, Fer, que frase eu uso pra isso? Porque a gente aproveita e constela na hora, né, Tere? Tamo com as ferramentas ali na mão, né? Daí a Fer disse, Emma, diz pra eles, filha, a sua necessidade é diferente da necessidade do seu irmão. O meu coração tem lugar pros dois. Então tu começa a trabalhar essa energia, fica leve pra ti e tu alivia pra eles. Olha que bonito. Com certeza, que Gente, bonito mesmo. o papo ele está o máximo. Eu gostaria de mandar um abraço agora para Bruna Troiano Almeida, que está assistindo lá da Alemanha. Bruna, muito obrigada por estar assistindo, que escreveu que lindo, tia Tere. Olha ali, muito obrigada. A nossa Bruna é minha irmã de coração. A gente nasceu juntas, né? Sim. A tia Ana, irmã da mãe, teve a Bruna e a mãe teve a Laura, e aí a duplinha dinâmica de toda a vida. Então, muito obrigada, Bruna, por estar nos assistindo, nos acompanhando. Gostaria também de mandar um abraço para o tio Domingos, que ele disse que estaria online nessa manhã para poder acompanhar também o nosso papo, a presença da mãe aqui no programa. O tio Domingos, que é de Porto Alegre. E que é um dos 12 manos. Não, ele é um cunhado. Ah, é um cunhado. É isso aí, é um cunhado. E assim, gente, eu gostaria de mandar um abraço a várias pessoas que estão escrevendo na live do Facebook, que é a Gabriela Perac. Será que vocês conhecem? É, meninas? É a Dinda das crianças, uma das Isso, Dindas. a Melissa Kajimoto, a Romilda Oliveira. Ah, nossa geobiologia, né? Isso aí, a Marli Gusberti, que também está na live. Então, pessoal, um abraço a todos que estão nos acompanhando nessa manhã e fiquem conosco, que a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre o sucesso tem a cara da mãe. Então, pessoal, estou aqui com as meninas do Prana Energia Vital, estou aqui com a minha mãe, que é o meu sucesso, é a cara do meu sucesso. E sim, nós entendemos com o passar desse programa que o sucesso não significa só financeiro, não significa só na forma o amor. Cada um sabe qual é o sucesso, qual é a parte que faz você respirar melhor, você realmente se sentir tranquilo. Isso é ter sucesso, é dizer, nossa, como eu estou leve, como eu estou feliz, isso é ter sucesso. E como as meninas aqui falaram, a Fer fala muito, que é como realmente eu faço honrando a minha mãe, que eu tenho a compreensão de que, sim, eu estou fazendo certo. E esse é o sucesso. Então, é muito bonito ter essa compreensão, né, Fer? Porque, por vezes, a gente imagina, sucesso financeiro, sucesso amoroso, sucesso... A pessoa sabe o que está à procura. Isso é ótimo. Precisamos ter esse sucesso. Mas é a compreensão do sucesso na sua forma de dizer, eu estou tranquila comigo mesma, hoje eu vivo muito feliz e eu sei que eu não tenho nada que esteja me apavorando dentro, que pode não ser coisas que eu estou honrando a minha mãe, os ensinamentos, inclusive da minha mãe. O que é muito bom. Né, mãe? E assim, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre as nossas mães, porque hoje é um programa especial feito para elas, para que a gente possa ter a compreensão de cada uma como foi, cada uma como é, para que a gente possa ter esse entendimento e poder ter a valorização por elas. Fer, como a gente precisa pensar para que a gente O que é possa interessante ficar a gente entender, Laura, que o sangue que corre nas nossas veias correu dentro da nossa mãe, né? Então, quando a gente fala honrar a mãe, e é um mandamento, e eu sempre digo, se fosse fácil não era mandamento. Né? Toda a área da nossa vida que não tá legal, que a gente tá tomando ferro, tomando chumbo grosso, a gente tá inconscientemente julgando a nossa mãe. Tá tentando ser melhor que ela, né? Aconteceu isso com a minha mãe, eu não quero isso pra mim, eu não vou admitir. Então, o que Bert Hellinger traz nas ordens do amor? Né? Que a gente consiga entender a grandeza da nossa mãe, com 12 filhos, que não tinha a máquina de lavar, que não tinha o WhatsApp, uma pesquisa na internet para fazer, né? Entender a grandeza dela na época dela e que ela pôde nos dar o melhor que ela tinha, né? Entender, honrar essa história é dizer sim. Sim, essa é a minha mãe. Sim, essa é a minha história, né? Então, a mãe é o primeiro vínculo do amor. A gente acessa o pai
só depois de eu cessar a mãe. Por amor à mãe, a gente abre guerra com o pai. Entende? Para defender a minha mamãe, eu caso com ela. E aí a minha vida amorosa fica ralada. Porque eu fui lá e casei com a minha mãe. Eu quero proteger a minha mãe do meu pai. Entende? E aí muitas pessoas que acabam abrindo guerra com a mãe e defendendo o pai, acabam desenvolvendo aquilo que a gente chama de bipolaridade. Né? Eu tomo o pai antes de tomar a mãe. E aí desequilibra todo o sistema. Então, quando a gente consegue entender que a nossa mãe, do jeitinho dela, da forma de vida que ela teve, dentro das condições que ela tinha, que veio da avó, que veio da bisa, né? Há quanto tempo no sistema familiar aquela mãe ela pode passar algo diferente para nós? Então, olhar para nossa história, entender que a minha mamãe, do jeito que ela foi, ela deu conta de ser a esposa do meu pai. Ela deu conta daquela situação, ela deu conta dos filhos que nasceram. Eu não dou conta disso, porque são outros tempos. Né? Então, a área da nossa vida que não tá legal, a gente tá entrando em julgamento inconsciente com a própria mãe. Né? Então, olhar para essa mãe, tomar a vida, né? Dizer sim, essa é a minha mãe. Sim, essa é a minha história. E o que eu vou fazer com isso? Mãe, me abençoa. Me abençoa para que eu possa fazer diferente. Para que eu possa olhar para os homens de um jeito diferente. Para que eu possa dar lugar para o meu companheiro. Né? Então, por amor a essa mulher, a gente está descambando a nossa vida porque não honra a história do jeito que deveria ser honrado, dando um lugar no coração para isso. Fê, aproveitando o teu gancho, então, quando eu tenho alguma questão minha de, eu não tô conseguindo um emprego, por exemplo, né? Eu tô procurando emprego, nada tá vindo da forma com que eu quero e fica aquela densidade. Seria um exercício legal fazer, tipo, inconsciente a gente pensar e pedir essa bênção. Que a mãe abençoe aquela ideia que eu tô tendo. Porque muita gente diz assim, que Deus me ajude, faça uma oração a Deus. Sim, é onipresente, é onipotente. Mas que eu possa me referir só à energia da mãe, né? Porque se Deus confiou esse portal para ti, isso, né? A mãe, ela tá ali numa representação daquilo que é uma honra na vida. E quando a gente fala assim, minha mamãe já morreu, eu não tenho como organizar isso. Eu briguei com a minha mamãe mora em outra cidade. Quando a gente consegue entender que a gente precisa organizar a mãe dentro do nosso coração. Se a nossa mãe estiver organizada dentro do nosso coração, o mundo lá fora é só um detalhe. Se eu consigo organizar, olhar para minha mãe exatamente como uma mulher, como outra qualquer, né? E dizer, sim, essa é a minha mãe. Lembrar que ela tem os seus acertos e os seus erros, como nós temos. E nós somos mãe também. Então, sabe que uma coisa que me chamou muita atenção, até na quarta-feira, a Rosângela Matos estava aqui falando sobre relações, e a mãe, e às vezes a sogra, e o pessoal comenta. E realmente, é a gente compreender a nossa mãe como um ser normal, como uma pessoa normal. Entende quando a gente quer que a mamãe... eu gostaria que a minha mãe tivesse feito tal coisa. Bom, então aí não é a mãe do jeito que ela é a mãe que eu gostaria que ela fosse. Então, nesse momento, eu não acesso a minha mãe. Quando eu quero mudar a minha mãe, eu tiro da minha mãe o direito de ser como ela é. Eu não digo sim pra ela, eu nego ela. Certo. Eu espero algo diferente dela. Né? E aí o nosso sucesso não chega. Descamba. Gente, o nosso papo tá super especial. Eu gostaria agora de levar a nossa conversa para as considerações finais, porque realmente muito mais teria se falar, a mãe teria muito mais história para contar, mas compreendendo um pouquinho também da vivência dela colocada aqui, um pouco da vivência da Júlia colocada aqui, a gente consegue mais ou menos ter essa noção de o quanto grande é um coração de mãe e também pelo que se passaram essas mães. Então, Júlia, é difícil, mesmo com tanta coisa, né, Júlia? Tantas informações, a gente vê que mães passam por perrengues. A minha mãe, por ter uma experiência de uma mãe com muito mais
filhos, com muito mais irmãos, no caso. E hoje tem também somente 2 filhos, né, mãe? E acaba tendo toda uma experiência diferente, mas a gente precisa... O legal desse programa de hoje, em Honra às Mães, é justamente dizer que nós compreendemos tudo que elas passaram e elas estão aqui e bem organizadas aqui, né? É isso aí. Considerações finais para essa manhã, Fer? Então, eu quero oferecer um desafio pro pessoal, né? O que claro, tu acha? Vamos fazer? Certeza, vamos fazer o desafio? Vamos fazer o desafio. Eu já tinha esquecido o tal desafio da Fer, verdade. Então, quem tiver em casa, né? Não sei se as gurias querem fazer aqui. Vou convidar o pessoal, então, para pegar um copo d'água, né? Quando a gente fala em tomar a mãe, é deixar a mãe ser exatamente como ela é. Então, eu vou pedir que o pessoal de casa feche os olhos, né? As meninas aqui também. Fechem os olhos, respirem profundamente. Sente a tua mãe na tua frente. Respira. E diz assim: mãe, eu tomo a vida que você me deu, pelo preço e o custo que ela teve, para você e para mim. Respira profundamente e toma essa água. E quando tu toma essa água, vai interiorizando todas as energias, os julgamentos, aquilo que tu pensa sobre a tua mãe, bom ou ruim, as características positivas, negativas, e vai pensando: sim, mãe, eu tomo você exatamente como você é. E sente como essa água vai caindo, que gosto ela tem, se ela é amarga, se ela é doce, e como ela vai te preenchendo. Respira profundamente, e se chegar alguma emoção, respira e só te conecta, né? Conecta, já rola um merchan, né? Já rola. Então, a gente conecta com a nossa emoção profunda, né? Entendendo que sim, e tudo aquilo que a gente rejeita a nossa mãe, tudo aquilo que a gente entra em julgamento por ela, e muitas pessoas se afastam da mãe, né? Não quero morar perto da minha mãe, não quero mais ver a minha mãe. Quanto mais nos afastamos fisicamente da nossa mãe, mais nos parecemos com ela, né? E isso a gente chama de fidelidade invisível. Então, quando a gente dá um lugar no nosso coração para nossa mãe, exatamente como ela é, a gente toma ela, a gente se libera para fazer diferente, né? Porque aí sim a gente honra ela. Que lindo, Fer. Muito bonito. Então, meninas, Julie, considerações? Depois dessa emoção toda, né? Isso aí. Tomar a mãe é bom. verdade. Tomar É bom. a mãe é muito bom. É delicioso. Com certeza. É um prazer estar aqui, maravilhoso, estar com a senhora, ouvir a sua história. É tão bom escutar histórias de antigamente. Eu acho que a gente se fortalece. Exato. Porque a gente percebe o quanto elas deram conta e o quanto hoje a gente se beneficia dos processos delas, né? O quanto a gente traz esse conhecimento, o quanto a gente lapida e tenta se encaixar e se perceber nesse movimento da maternidade. Então, sejam mães da forma que vocês têm que ser. Seja leve, seja gostoso. Deixa fluir. Porque às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai acertar. E a gente tem que pedir colo para quem tem a mamãe junto. Ai, mãe, me dá um colo hoje, né? Sentir um colo de mãe é tão gostoso e a gente se nutre disso. Gratidão e um beijo a todas as mães. Ai, que bom, Julie. Mãe, tuas considerações para essa manhã? Gostou de estar aqui? Com certeza, foi muito importante. Eu agradeço principalmente as gurias pelo ensinamento e a ti que tu me convidaste, né, por estar aqui. E a todas um feliz Dia das Mães e com a bênção de Deus, né? Que todos nós tenhamos a bênção de Deus, que todas as mães possam sentir a alegria de serem mãe, abençoadas por Deus. Amém. Isso aí, amém. Muito bonito, mãe, porque realmente a gente precisa, quantas vezes a gente precisa pedir aquele auxílio, aquela ajuda, né?
Então, algo bem importante... Tigrinha, vem cá, Jojo. Que surpresa linda! Meu amor, muito obrigada. Vamos, meu. 3 gerações. Sem que aglomerações, né? Ai, mas beijo de criança. Ai, gente, meu amor, muito obrigada. Enquanto meu as gurias anjo vão se serelepe. emocionando, olha que coisa mais linda. Toda mãe é a mãe certa. Então, aquilo que a mãe fala para um filho, se a mãe foi mais rude, se a mãe segurou as rédeas, lembra que se Deus colocou esse filho no teu ventre, é porque tu dá conta de ser a mãe dela e aquilo que tu faz do teu jeitinho é o certo para aquela alma. Tá? Ai, E tá minha bom. mãe, aonde estiver, com certeza tá olhando aí para nós, assistindo o programa. Um beijo, mãe, obrigada por tudo. E a minha mãe do céu, ela está nos acompanhando. Com certeza. Com certeza. E é linda, Jo. Gente, muito obrigada. Essa serelepe veio fazer uma surpresa. Muito obrigada. amor. Sim, porque toda mãe sabe o valor que tem, né? Ter o seu filho saudável, feliz. E eu digo, mamãe, o que uma mãe não faz por um filho? O que uma mãe... verdade. Eu ouvi ontem, nas Quintas da Educação aqui, dizendo que haviam pais, mães, que não tinham condições, às vezes têm 2 filhos e tem que ter aula online e só tem um celular. Gente, o que esses pais não fazem é dizer um assiste um dia a aula e o outro no outro dia a aula. Isso é muito triste, mas a gente sabe que todos fazem da melhor forma. Então, sim, e a gente olhar para isso, né, Laura? Se Deus coloca essa experiência na Terra para esses pais, eles dão conta disso. Sim. Então, quando tu te emociona, e nós nos emocionamos ouvindo isso, a gente acessa a compaixão, né? A compaixão pelo outro, mas a gente também precisa ter um entendimento de que aquela pessoa, ela dá conta da vida que tem. Ela dá conta de ter 2 filhos e um celular. Tu não daria conta. Tu dá conta da vida que tu tem. Aquela pessoa dá conta da vida que tem e ela é grande, na grandeza da alma dela, viver essa experiência. Né? Então, a gente honra a vida de todos que, da sua forma, passam por aquilo que passam, porque aqui na Terra ninguém tem a cruz maior do que pode carregar. Deus não faria isso. É isso. Né? Ele faz tudo numa sincronia perfeita. verdade. Né, Tere? É verdade. É isso aí. Então, pessoal, eu vou deixar aqui um abraço a todos, um agradecimento por quem nos acompanhou nessa manhã, mandou mensagens. Sim, nós estamos muito felizes em ter um programa especial para o Dia das Mães. E digo que mais do que especial como esse, de dizer, eu compreendo a minha mãe e eu cada vez valorizo ela por isso. Espero que chegar um taquinho no coração de cada um já é o suficiente. Então, um abraço a todos, um feliz Dia das Mães para todos, aqui para minha mãe, para Julie, que é mãe também, e para mãe Nara, para mãe Nara também, um abração, e a todas que estão nos assistindo. Fiquem bem, tenham um final de semana iluminado e aproveitem muito o seu dia da sua forma.